Olá, meus queridos e minhas queridas, estamos aqui com mais um Podgod com Kika Malki. Agradecimentos hoje para nossa equipe, né? Rômulo Nascimento, Júnior Lobo. É isso aí, galera. Sem vocês, isso aqui não dá para acontecer, né? Então hoje nosso convidado especialíssimo, né? Pastor, apóstolo, cantor, cozinheiro, olha, eu tô sabendo agora, cozinheiro, pai, avô, marido, e ele vai se apresentar para vocês. Pastor Davi de Moura. Graça e paz. Muito obrigada, pastor, Nada. Pela presença, Muito bom estar aqui. Pelo aceite do convite. Muito bom. E a gente vai levar um papo assim, bem descontraído. E aí eu queria que o senhor começasse dizendo quem é Davi de Moura hoje. Hoje. Tá legal o microfone dele aqui, Júnior? Tá ótimo. Tá bom? Então tá ótimo. Então quem é? Bom, Davi de Moura é um músico, uma pessoa como todo mundo, né? Que teve os seus percalços e os seus momentos de agonia profunda, que viveu experiências na vida como músico profissional. Eu sou músico desde 1984. Toquei com Calbi Peixoto, com Dulce Quental, com João Donato. Eu fui baixista do João Donato um tempo. Benito de Paula, Grupo Molejo. Trabalhei nas organizações Globo, gravando Chacrinha e Globo de Ouro, que não é da sua época isso. Claro que é da minha época. Como não? E vivi uma realidade muito extensa que colabora com o que sou hoje. Eu sou hoje o resultado de tudo que eu fui, quer para bem, quer para mal. Para bem edifica coisas que frutificam para o bem, e quer para o mal me ensinaram o que não ser hoje. Então, o ser hoje e o não ser é tudo fruto daquilo que eu fui. Nossa, isso é poético. É poético. Gente, deixa eu falar, pastor, como é que foi a infância do senhor com relação à religião? O senhor já nasceu numa família cristã? Sim, eu sou o 7º filho. Eu sou o único músico e fui o primeiro pastor de todos os irmãos. Hoje nós temos mais um irmão que é pastor. Eu fui criado numa família de um pai tremendamente trabalhador. Meu pai era funcionário da Rede Ferroviária Federal. Eu nasci no único lugar do Rio que tem 3 lados, que é Madureira. E a gente brinca, né? Que Madureira tem 3 lados. Meu pai era membro da Assembleia de Deus de Madureira, na rua Carolina Machado, número 174. E a gente morava em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, num bairro chamado São Mateus. Um local muito simples. E minha mãe, ela era empregada doméstica de uma italiana chamada Carmela Fittipaldi. É prima do Emerson Fittipaldi. Eu ia perguntar. Prima do Emerson. E a minha mãe fazia faxina lá no apartamento dessa senhora, que cuidava de mim como se eu fosse neto dela. Nossa, que bom. E o meu pai me levava para a igreja dele nos dias de ensaio de coro. Eu comecei a amar a música a partir daquilo que meu pai me apresentou da música. Mas ele chegou a fazer parte do coral? O meu pai era tenor, cantava muito. Meu pai então cantava tá no muito. sangue. E eu cresci dentro dessa realidade. Como éramos 7 filhos, para se deslocar 40 minutos de ônibus para Madureira, ficava difícil para meu pai bancar essa situação. Então tinha uma igreja batista próxima da nossa casa, que os meus irmãos migraram para lá e eu ainda continuei indo com meu pai, até que eu comecei a me inclinar para a igreja batista e fui crescendo ali, estudando música. Estudei música na Assembleia de Deus de Madureira. Comecei estudando clarinete, mas a minha primeira experiência com a música foi na casa da dona Carmela, porque ela tinha 2 filhos, o Pascoal e o Serafim. Isso aí no ano de 1974. E aí eu pegava, a dona Carmela deixava eu pegar o violão do Serafim e ficar tocando. Eu me lembro da marca do violão. Era uma marca chamada Ao Rei dos Violões. Isso é... Essa eu nunca ouvi falar. E aí eu ficava ali tocando.
E eu sempre amei música. Eu me lembro que tinha uma música da época chamada Concerto para o Verão, que era um solo de trompete. E ela botava esse disco na vitrola. A galera hoje não sabe o que é isso, né? Você bota o disco lá, tem um braço mecânico. Quando o disco cai, o bracinho vem. E quando começava a tocar aquela música, eu chorava, mas eu chorava muito. O sentimento que aquela música me trazia. Não era uma tristeza, era uma coisa assim que mexia profundamente na minha alma. E eu cresci estudando música. No ano de 82 eu fiz um curso preparatório para as escolas militares e passei no concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Mas eu não quis ir. Fui fazer, aí fiz a prova do Colégio Pedro II, passei, estudei no Pedro II e virei músico profissional pouco tempo depois. A paixão da música Falou mais forte. O meu primeiro trabalho como músico profissional foi tocar na orquestra do maestro Agostinho Silva. A gente fazia uns bailes na cidade do Rio de Janeiro. Clube dos Democráticos, na Rua do Riachuelo. Foi o meu primeiro baile. Eu me lembro que o cachê desse primeiro baile deu para eu comprar uma agenda e um buquê de flores para minha namorada. No dia seguinte, para ir trabalhar, eu tive que pegar uma agenda. Eu pensei que você fosse falar que deu para comprar um carro, deu para comprar uma moto, alguma coisa assim. Aí ele vem com... foi uma agenda. Mas que legal, né? buquê, ela foi privilegiada. E aí, fui trabalhando nisso. E aí o senhor então começou com a música mundana, secular. Eu comecei estudando música na igreja, mas profissionalmente eu fui trabalhar com a música secular. E aí, nesse mundo, te levou para um lado... Dark, isso que eu ia falar. Porque eu fui sempre muito protegido dentro da minha casa, pelo fato de ser filho mais novo. E as experiências que a vida teria que me ensinar através do meu pai, apesar dele me amar muito, mas tudo que eu aprendi do pior lado da vida, eu não aprendi pelo conselho do meu pai, tipo assim, não faz isso, não vai por aqui, não vai por ali. Eu aprendi na rua. Então, toda a podridão dos relacionamentos eu aprendi na rua. O meu pai não chegou para mim e disse assim, cara, procura viver uma vida que te leve a um casamento assim, essa... Não, eu fui metendo os pés pelas mãos. Mas você era um filho solto, digamos assim, ou não? Não era um filho solto, mas os meus pais tinham muita confiança em mim. E quando você tem uma relação onde você é alvo de uma confiança muito grande, mas você não tem maturidade para lidar com isso, as pessoas vão confiar em você, mesmo você fazendo um monte de besteira. Conheço isso. Entendeu? Então eu comecei a me envolver. Com pouco tempo tocando, eu me lembro que eu fui no primeiro baile lá no Clube dos Democráticos, eu cheguei. O guitarrista chamava-se Tuninho, Antônio Carlos, conhecido como Tuninho Caroço. Ele era guitarrista da Eliana Pittman. E aí quando ele chegou, eu estava no banheiro botando a camisa da orquestra, de baile, aí ele olhou para mim e falou assim, me disseram que você é crente, é isso mesmo? Aí eu falei, é. Aí ele falou, por pouco tempo. Virou as costas e saiu. E realmente, com 15 dias de baile, eu aprendi a fumar. Aí, experiência com bebida. E aí os próprios músicos da orquestra falaram pra mim, cara, você está indo depressa demais. É mais devagar, você está acelerado demais. E fazendo baile, comecei a gravar. Muito cedo eu entrei dentro de estúdio de gravação. Talvez, assim, muito do que você ouve na música evangélica hoje, os músicos que tem hoje, eu vou às vezes dar workshop nas igrejas, os caras falam, pô Davi, você é o precursor da nossa história, você me bota num lugar assim de uma velhice irremediável, né? Eu estou virando jurássico. Porque eles falam, os músicos me honram muito com esse carinho. Cara, a gente toca hoje o que a gente ouviu você gravar. E eu vivi essa realidade de músico profissional e com pouco tempo eu conheci as drogas. E pastor, assim, por ter vindo de uma família cristã, não pesava? Quando bebia, quando fumava, quando usava droga, não pesava a consciência? Olha, no início existia um certo temor não por conta de Deus,
Eu costumo dizer que você pode morar numa garagem 10 anos que você não vira um carro. O fato de você estar dentro de um ambiente social que tem uma determinada conduta de fé não significa que você de fato nasceu de novo. E também vou dar o meu exemplo. Eu nasci num lar sem religião, sem oração, sem falar em Jesus, e eu nunca gostei de festa, de passar a noite em claro, nunca fumei, nunca bebi, nunca nem vi droga, assim, nunca tive. E assim, eu lembro até se eu tivesse conhecimento que aquela pessoa ali usasse, era lança-perfume, eu nem olhava, nem fazia mais, eu era muito careta, sempre fui muito careta. E naquela época tinha um estigma de que o músico, para dar certo, ele tinha que ser meio maluco, né? E a primeira vez que eu me envolvi com a droga foi tão definitivo esse relacionamento. Quantos anos você tinha, você lembra? Bom, isso foi em 85, eu ia fazer 19 anos. Eu fui fazer um baile de carnaval em Cabo Frio, no clube Costa Azul, que é da rede do Costa Brava. E aí naquela época não tinha, hoje a Via Lagos, era pela Amaral Peixoto, o trânsito era terrível, você levava em média 6, 7 horas para sair do Rio e chegar em Cabo Frio. E nós passamos uma boa parte da noite na estrada, chegamos lá no clube, tinha uns quartos separados para cada músico e tal, e eu tava com fome, a cidade já não tinha nada aberto, e eu cheguei com uma fome daquela de 4 crentes. Conhece fome de 4 crentes? Não. A gente come muito, né? Não, eu já percebi. Aí eu comecei a ouvir barulho de alguma coisa batendo num prato de porcelana. Eu falei, poxa, alguém tem comida aqui, cara. Vem qual apartamento é isso? Os caras estavam batendo cocaína num prato de porcelana. E aí quando eu entrei, eu falei, ué, o que é isso? Isso aqui é para tirar a fome. Eu falei, quero. Nossa, como é que foi o começo, gente? Aí eu comecei na hora que eu usei, eu fui tomado de uma sensação que eu comparo a do Popeye quando comia espinafre. Porque não há como você dizer que é ruim, porque senão ninguém usava. Então eu fui consumido por uma paixão pela droga por causa da sensação que ela me trouxe. Acabou aquela primeira utilizada ali, eu fui para a segunda e passei o resto da noite usando cocaína com aqueles caras. Eu não dormia, eu fui fazer o baile de noite sem dormir. E aí eu já cheguei e dei um dinheiro para um amigo que estava lá, que era um policial e tocava com a gente. E ele que me apresentou a cocaína. Para ele pegar o carro dele, voltar no Rio, comprar mais e levar. E aí eu passei a ser um usuário compulsivo de droga. Eu não comecei naquele escalonamento que é muito peculiar. Você vai começar com uma lança-perfume, vai fumar um beck, depois você... Não, eu já saí do 0 a 100 como uma Ferrari, em coisa de segundos. Isso não atrapalhava na hora do show, da apresentação? O que acontece? A cocaína, ela trabalha segundo... Aliás, eu acho que não, né? Porque a maioria dos músicos, às vezes, você vê que o cara tá doidão ali no palco, né? Mas porque assim, eu acho que ela te... No meu caso, para eu fazer uma frase no instrumento sóbrio, eu avaliava em uma determinada fração de tempo e eu processava essa informação antes de fazer a frase. Eu doidão, no domínio da droga, eu já não pensava, eu simplesmente executava. O que eu pensava, a mão ia na velocidade que tivesse que ir, do jeito que tivesse que ir, sem nenhuma análise prévia. Esse é o caminho que a droga faz. Mixando o disco, por exemplo, eu tive a experiência de trabalhar com um técnico. Eu produzia samba, essas coisas. Aí a gente mixava. O console era uma TAC Matchless de 48 canais. Eu botava cocaína aqui na mesa de gravação, na mesa de mixagem, o técnico aqui do meu lado e eu aqui. E eu cheirando e olhando para o monitor. Você já ouviu falar de uma banda chamada Cor do Som? Já. Pois é, porque o som não tem cor. E quando eu estava usando cocaína, eu via a cor do som e eu dizia para ele qual era a cor que ele tinha que diminuir. Determinadas frequências tomavam determinadas cores no meu campo visual e eu... Era uma alucinação, o que era. Eu dizia para ele, cara, tira
2K disso, tira não sei o que daquilo, e a gente chegava a um resultado legal de gravação por conta disso. Com a cocaína eu fiz arranjo para uma cantora evangélica, que eu não vou falar o nome por respeito a ela, mas eu sem um instrumento do lado, eu peguei o telefone assim, tirei o Lá fundamental, botei o telefone no gancho e escrevi uma partitura de piano para contrabaixo, para guitarra, a base, os obligatos de cordas, tudo ali sem um instrumento, drogado. Porque o sistema nervoso central, ele fica com uma captação tão violenta que você ouve coisas que normalmente você não ouviria. Essa era a reação. No princípio, tudo muito bom. Tudo muito... É o que todo mundo fala, né? Que no princípio é tudo muito bom, mas depois eles, né, começam a falar, gente, não tentem, não provem, porque o difícil é sair desse ciclo, né? E assim, foi chegando o momento em que eu comecei a ajudar em produção de samba enredo das escolas de samba do Grupo Especial, no período das composições que os autores e intérpretes nas suas agremiações faziam. Então, o cara compõe o samba, normalmente samba enredo é igual condomínio que a gente chama, né? Porque tem 10 autores, tem uma renca de gente na composição, e esses caras precisavam gravar o samba para botar esse samba na boca do povo lá na comunidade. Então, eles procuravam estúdios com boa qualidade, bons músicos para fazer um trabalho legal, e eu prestava esse tipo de serviço. Para alguns, o meu pagamento era em cocaína. E aí eu comecei a ficar tão viciado nisso e tão compulsivo que eu me lembro que existia uma joalheria, não sei se ainda existe, chamada Monte Carlo Joias, alô, sem merchandising. Já ouvi. Eles vendiam uns relógios dourados, eu comprava quase que semanalmente, porque eu estava com o relógio, quando chegava na boca, que acabava o dia, eu tirava, o relógio dava. Aí na outra semana eu ia lá de novo, aí comprava outro relógio. Agora é celular, né, que você deixa lá na boca de fumo. Assim, eu vivi isso, né? E eu comecei a perder tudo. Porque eu virava a noite na favela, cheirando, e era interessante, você me falou, você fez uma pergunta, pô, mas não pesava nada? Kika, na favela do Acari tem uma rua chamada Piracambu, que na época era onde ficava o ponto de venda. Eu entrava na Piracambu, depois que eu dava uma cheirada, eu começava a falar texto bíblico, porque eu tenho dado por Deus uma graça de memória frutuosa. Então eu começava a falar texto bíblico na boca de fumo, aí os traficantes falando, vai começar o culto, o cara dá uma cheirada, ele vira pastor. E eu ficava Já era conhecido, né? E eu ficava ali falando texto bíblico horas. E os caras... De repente o senhor evangelizou alguém ali. Não sei, tomara. E essa foi a estrada. E aí quando é que virou a ficha? Não existe lugar tão profundo que você esteja de onde Deus não te resgate. Eu já tinha perdido tudo. Eu aprendi que a definição de sucesso que mais me tocou foi essa: quando você tem o respeito das pessoas da sua casa. Quanto tempo usando as drogas? 18 anos. 18 anos. Nesse tempo já tinha mulher, já tinha filhos? Tinha. Eu perdi o meu casamento por conta das drogas e da minha vida dissoluta. Assim, eu às vezes tinha vontade de dar um tiro na cara da mãe dos meus filhos. E em algumas vezes eu andei armado. Porque dava uma paranoia assim, que era um negócio demoníaco. E as dissoluções da minha vida, as perdas foram muito pontuais, sabe? As estruturas que o diabo roubou de mim foram coisas muito sérias. Eu perdi o relacionamento com meus filhos e eu cheguei ao ponto de querer me matar. E quando foi no ano de 2002, eu saí de uma gravação evangélica. Foi muito interessante isso, porque eu louco assim, eu compunha músicas que a Fernanda Brum gravou. Conhece a Fernanda Brum? Ela gravou música minha. Teve uma vez que eu cheguei no estúdio assim,
com tanto resquício da noitada na favela, que ela, antes de começar a gravar, ela começou a chorar. Ela falou, quero orar por você. E nesse dia, eu compus uma música que ela participou, chamada Clamor, que na verdade era o grito da minha alma. Porque a letra diz, quando a alma já não tem para onde nem para quem olhar, e a lágrima é o som do coração. Estava perdido totalmente. Mas assim, mais perdido que cachorro quando cai de caminhão de mudança. Essa era. E aí no ano de 2002, eu fiz uma gravação e eu recebi uma grana. Na época eu me lembro que o salário mínimo estava em torno de R$330. Eu estava com uns 3 a 4 mil reais no bolso. E eu parei numa praça, lá na Baixada Fluminense, e eu sentei na praça sozinho, essas mesinhas que o pessoal fica jogando sueca nas pracinhas. Sentei ali 11 horas da noite. E eu disse para Deus, Deus, eu não sei se o Senhor está afim de me ouvir, mas eu vou dizer que eu não acredito que o Senhor tenha alguma relação comigo ou que eu tenha uma com o Senhor. Para mim o Senhor não é ninguém. Para mim o Senhor é o Deus dos meus pais. A única referência que eu tenho do Senhor é aquilo que o Senhor foi para o meu pai e para minha mãe. Para mim o Senhor não é nada. Desafiou. E eu não aguento mais viver, eu quero me matar. Como eu não tenho coragem de dar um tiro na minha cabeça, eu vou fazer um trato contigo. Eu vou me matar com uma overdose de cocaína. E eu vou começar a cheirar agora, e eu só vou parar ou quando acabar esse dinheiro ou quando tiver overdose. Se nessa viagem louca eu sair inteiro, aí eu vou acreditar que o Senhor tem um plano na minha vida, e aí a gente senta e conversa. Nossa, quantas histórias, né, que a gente já ouviu, que as pessoas fizeram esse desafio, né? E eu acho que quando você fala direto com ele, ele te responde. E talvez aquelas pessoas que não conseguem a resposta é porque não falaram com ele. Eu tenho para mim isso. Jeremias 29 diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E nesse dia, a minha decisão era morrer. E aí eu comecei a cheirar. Eu usei droga 35 horas seguidas. E depois de 35 horas eu vi que eu ainda estava vivo. Mas nesse dia ainda eu não me converti. Eu simplesmente parei de cheirar, da noite para o dia. Fui para casa, tomei um banho, tive uma crise, como se você tivesse comido alguma coisa que não fez bem, aí você joga para fora. Depois tomei um banho, deitei e dormi. De lá para cá nunca mais eu usei cocaína. A ponto de eu estar andando na rua, encontrar cocaína, eu abrir, jogar no bueiro e falar assim: aí diabo, perdeu, hein? Milagre. Nem eu, nem ninguém. Então, eu comecei a perceber que isso já não fazia mais parte daquilo que estava mudando dentro de mim. E um dia... Estava no meio da música, no meio do pessoal usando drogas e você não usava. Não, e assim, na verdade, depois desse momento tão desafiador da minha vida, eu saí de casa. E eu fui morar num hotel no centro do Rio. Nesse momento, quem morava nessa casa? Morava eu, a mãe dos meus filhos e meus 2 filhos. Eu saí de casa. Não tinha mais. Eu aprendi que o que sustenta o amor é o respeito. Verdade. Se o respeito, porque você só vai amar aquilo que você respeita. Antes de amar, você respeita. A psicologia já diz isso. Então, como o respeito já estava por demais descaracterizado, eu não tinha mais o que conquistar dentro daquele ambiente. Aí eu fui morar num hotel no centro do Rio. E nesse hotel, um dia eu sentado assim, eu ouvi dentro de mim uma fala. E eram perguntas que me vinham, que me eram feitas. A primeira delas foi: qual é o dia do seu nascimento? Eu disse 11 de novembro, que aliás foi ontem meu aniversário. Obrigado. Oh, parabéns, pastor.
11 de novembro de 66. Que bom. Qual foi o dia do seu batismo? Eu disse 31 de dezembro de 1974, pelas mãos do pastor Pedro Madeira e Silva. Muito bom. Aonde você estudou o primeiro ciclo? Bom, eu comecei na Escola Municipal Max Fleus, depois eu fui para a Escola Comandante Arnaldo Varela, depois eu fui para o Centro Educacional Bandeirantes, depois eu fui para o Sueiro Pedro II. Muito bom. Com quem você fez sua primeira gravação? Aí eu falei, minha primeira gravação foi no estúdio do Noé Ramos Pinheiro com Feliciano Amaral, e depois eu comecei a gravar, eu respondendo para mim, que eu estava ouvindo. Ouvia as perguntas e respondia. Até que chegou uma pergunta assim, quando foi o dia do seu novo nascimento? Aí eu parei. Não teve. Qual foi o dia que você nasceu de novo? Talvez se as pessoas que estão ouvindo você, que não conhecem essa realidade de fé que a gente conhece, não vai entender esse nascer de novo. É uma mudança tão grande que ela realmente significa uma nova criação sendo promovida pelo amor de Deus. E aí, quando eu ouvi essa pergunta, quando foi o seu novo nascimento, eu não tinha data, eu não sabia. E aí aquela voz disse para mim, você não sabe porque nunca aconteceu. Então eu caí de joelhos ali naquele quarto de hotel, Hotel São Francisco, apartamento 1308. Nossa, que memória, gente. Da esquina da Avenida Rio Branco com Visconde de Inhaúma, às 13 horas e 30 minutos. Eu recebi Jesus como Salvador. Sozinho. E aí começou o processo do silenciar, porque eu chegava nos lugares, eu tinha uma evidência, porque eu era o compositor que tinha gravado com a Fernanda Brum, eu era o baixista que gravava com todo mundo, e aí você acaba... E aí Deus abriu um frigobar imenso e me jogou lá dentro, falou assim, fica aí quietinho. E aí eu fui conhecendo a Jesus, fui conhecendo as provisões de Deus para a minha vida, de repente eu parar de gravar e tocar com todo mundo e Deus não me deixava passar fome. E foi interessante porque depois de muito tempo sem gravar, eu recebi um convite para gravar no estúdio de um amigo chamado Adilson Gavião, no Meyer, que é o estúdio onde muita gente do samba grava. E quando eu cheguei lá no estúdio, o pessoal da banda do Zeca, com quem eu tinha tocado na década de 80, Zeca Pagodinho, eu substituí o baixista dele em alguns shows, chegou para mim e falou, pô, cara, fiquei sabendo que você parou com a loucura. Porque tem um músico chamado Mauro Diniz, que hoje é nosso irmão em Cristo. O Mauro é o compositor de Madureira. Ele é crente hoje. E o Mauro dizia assim, gravar com Davi é igual namorar na rua. É bom pra caramba, mas é um perigo danado. Porque os caras não sabiam se eu ia chegar no horário na gravação. E... eu estava isolado de todo mundo, porque nesse momento Deus precisava realmente que eu me isolasse. Né, para estabelecer os pilares de uma nova criação na minha vida. Aí, Kika, foi muito engraçado. Cheguei no estúdio, os caras, pô, cara, fiquei sabendo que você agora tá na igreja, não sei o quê. Eu falei, mas parou com o negócio? Eu falei, cara, pô, mas nem um negocinho? Eu falei, nada. Bicho, que coisa. Pô, vem cá, você não quer voltar para a banda do Zeca? Porque o baixista que tocava no Zeca Pagodinho, na época, estava muito doente. Pô, cara, volta para lá, vamos trabalhar, você agora está com a cabeça... Mano. Na hora que o Espírito Santo falou assim, não. Não vai. Não. E o Zeca, ele tinha uma agenda de shows que, na época, eu tô te falando 2002, tá? Me garantiria aí um salário de 10 a 15 pau por mês. Então, era muita grana. E a projeção de você estar trabalhando com um artista que está na mídia há tantos anos. Deus disse, não, isso é meu, vai mais não. E aí eu disse não. E nunca me faltou nada. E aí o senhor foi fazer o quê? Foi estudar? Aí eu fiquei em casa lendo a Bíblia. E como eu te disse, experimentando essas provisões loucas de Deus. Porque aí eu aluguei um apartamento em Irajá. Um amigo meu, dono de uma imobiliária, ele me alugou um apartamento.
E um dia eu recebi uma carta de despejo porque eu estava com o aluguel atrasado. Não gravava com ninguém. Falei, Jesus, como é que vai ser isso agora? Carta protocolada no fórum da freguesia de Cascadura. Falei, Aí eu levantei a carta pro alto assim, falei, Jesus, o que eu faço? Cara, tinha uma pessoa que me devia na época 70 mil reais. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, liga pra fulano. Aí eu falei, não, será que ele vai pagar essa grana? Puxa vida, que delícia! Liguei. Quando o cara atendeu do outro lado, falou assim, alô? O Espírito Santo falou assim, perdoa a dívida. Eu parei, olhei pro céu e falei assim, você tá de brincadeira? Com carta de despejo aqui? O senhor tá jogando contra? Perdoa a dívida. Eu falei, não, senhor. E o cara tá lá do outro lado, alô? Aí eu sei que eu abri a boca e falei, olha, você não me deve mais nada. Aí o cara começou a chorar. Eu falei, cara, eu tô sendo pressionado pelo Espírito Santo a perdoar a dívida. O valor da dívida comprava o apartamento que eu estava alugado. Eu falei com ele, bicho, eu não sei, mas você não me deve mais nada. Eu achei que estava feito. Aí o Espírito Santo falou assim, agora pede perdão pelo tanto de vezes que você falou mal dele. E não se preocupa porque eu vou te lembrar cada um dos lugares. E começou a me lembrar das coisas que eu tinha falado desse cara. E eu comecei a pedir perdão. Hoje nós somos amigos. E aí, para ficar legal, eu desliguei o telefone. O Evaldo Santos, que é um produtor, que eu gravava muito com ele, foi diretor musical da Globo, hoje é pastor, inclusive. O Evaldo, você falou que veio do Kardecismo, o Evaldo era tata da Umbanda, ele era rei da Umbanda no Rio de Janeiro, era compadre de Chico Xavier. Chico Xavier batizou os filhos do Evaldo. Aí o Evaldo me liga, assim, não tinha por que me ligar, já estava tempo sem gravar com ele. Ô, Davizinho, como é que você tá? Eu falei, quem é que tá falando? Ô, meu compadre, Evaldo. Eu falei, pô, velho, como é que você tá, mano? Tudo bem, cara, pô, tô te ligando, porque é o seguinte, eu tô tentando falar com você, já tem anos e não consigo. Pinto as gravações, quando eu penso em te ligar, eu esqueço. Chamo outro. Eu falei, pô, cara, que você tá me ligando agora? Não, pintou um negócio pra gente gravar com o Belo. E eu queria te chamar pra você fazer. Eu falei, quando é a gravação? Aí ele falou, é depois da manhã, no Estúdio Century. Eu falei, pô, beleza. Falei, e a grana? Ele falou, a grana era suficiente para eu quitar a minha dívida de locação. Aí eu falei com ele, pô, cara, eu tô dentro. Ele falou assim, então me passa o número da tua conta, que eu já vou depositar a grana da gravação. E aí eu vi que a atitude de humilhação, de você pedir perdão pelas coisas que você ofendeu, ainda que a pessoa não saiba. Só o pensamento ou falar era para mal. Mim. A libertação era para mim. E eu liberar o cara, era tudo que Deus queria promover na minha vida para, em 10 anos, ele me dar um apartamento que custava 5 vezes o que eu perdoei. Então, eu aprendi no longo do percurso que a graça que Deus me deu no dia que eu fiz o desafio para ele, foi a graça que me mostrou quão poderoso é o Deus que eu abracei, que eu dizia que eu não conhecia e que eu não respeitava como meu Deus. Quão poderoso foi essa manifestação ao ponto dele me ensinar que eu precisava estender a outros o perdão que para mim foi oferecido. Então, a partir daí começou a virada, seminário de teologia, faculdade, envio para campo missionário. Eu fui missionário na Europa durante 5 anos, na cidade de Genebra. Falar, o senhor acha que parece não, Deus dá dons, né? Sim. E parece que o senhor tem o dom de línguas. Quantas línguas o senhor domina? Olha, eu acho muito soberbo dizer dominar. Eu aprendi na Europa que quando você consegue expor o que você pensa e se comunicar a ponto da pessoa entender o que você fala,
você fala a língua. Ah, então eu já tô falando uma língua. É. Eu fiquei 5 meses e meio na Austrália para tentar aprender inglês, que eu nunca estudei na minha vida. É uma dificuldade, mas assim, eu consegui me comunicar. Sim. Vai na mímica e tal, vai falando. Lá na Europa, quando eu fui, eu já falava inglês. Só que assim, na França, se você fala inglês com os franceses, Eles não respeitam. E eu tinha dificuldade. E eu não queria aprender o francês porque eu achava o francês muito estranho, aquele biquinho. Eu falei, não, isso não é legal. Não dá pra mim, não. Esse negócio, esse biquinho aí é meio... Ficar jogando beijo pros outros assim com facilidade dessa, não quero. Eu sou macho. Não queria o francês. E eu comecei Em 2007 eu comecei a visitar a Europa de 3 a 4 vezes por ano, discipulando um grupo lá. Então eu vendi carro para viajar, eu juntava dinheiro e ia e discipulava essas pessoas, mas sempre usando inglês. Quando eu me mudei para lá em 2015, uma pessoa chegou para mim e falou assim, se o senhor não aprendeu francês, porque no cantão da Suíça que eu morava era o cantão francofônico, eu morava em Genebra, que é chamado Geneve em francês, né? O senhor não vai atingir o coração desses caras aqui. Aí eu falei para Deus, eu estou um pouquinho velho para sentar no banco de uma escola, eu acho que eu não tenho mais toda essa conexão. A sinapse neural está um pouco lenta. O processador agora é Lentium, não é o Pentium, é o Lentium. Então faz o seguinte, Jesus, me dá o francês. E eu comecei a ler a Bíblia em francês e ouvir a Bíblia em francês. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui ministrar a adoração numa reunião, era uma reunião de judeus messiânicos, judeus que acreditam em Jesus, no templo cristão do Plampalais, templo protestante, uma construção de 1700 e alguma coisa. Só tinha idoso. E eu passei a semana decorando texto bíblico em francês e música em francês para chegar lá, ministrar a adoração. Levei meu violão para lá. Quando a moça me chamou, a irmã pastora, que era da Nicarágua, me chamou, botei o violão aqui. Deu branco. Total. Eu não lembrava nada. Só que assim, em francês, Jesus, assim com sotaque bem carioca, né? Jesus. É Jesus. E Jesus, tu és bom, Jesus, tu é bom. E aí eu comecei a lembrar isso. E eu fiquei, acho que uns 10 minutos falando isso. Quando não tinha mais o que falar, eu falei, ulalá! Ulalá! E ulalá é uma expressão muito comum no francês. O povo se alegrou e foi uma beleza. Foi tudo certo. E a partir disso, eu fui lendo a Bíblia e hoje eu interpreto quem vem da França para cá, quem vem da Suíça para cá. Olha, então francês, inglês... Eu estudo hebraico e estudo grego para leitura dos textos originais da Bíblia, né? E o Sérgio, ele fala, Davi, eu nunca vi isso, cara. Eu já estive em Israel algumas vezes, a gente senta lá para conversar com os caras e tem sido muito bom. Falar em Sérgio Lopes. Quem é Sérgio Lopes na sua vida? O que ele representa? Como é que começou essa amizade? Que pergunta interessante. O Sérgio, ele disse para mim em 2002. Eu comecei a gravar com ele em 2000, quando ele gravou Yeshua. A minha conversão foi em 2002. Em 2002, ele me chamou para tocar na banda dele. E houve uma identificação tal, porque o Sérgio é um baixista que gravou bastante coisa do Altos Louvores, ele foi músico dessa banda. E ele se identificava muito com o meu jeito de tocar, e até hoje, né, eu ainda toco com ele. E a gente foi ficando muito amigo. Até que um dia ele chegou e disse assim para mim, Davi, para você o meu nome é Jonatas. Fazendo uma ligação da amizade entre Jonatas e Davi. Então, eu posso te responder isso. Para mim ele é Jonatas. E eu tenho uma aliança com o Sérgio, que como a aliança de Davi e Jonatas vai se estender às outras gerações que vierem após ele. Então, assim, o Sérgio é um camarada que me ouve, que quando eu estou errado me corrige. A gente tem uma
É o amigo de verdade, né? É. Porque o amigo é isso. Ele não poupa frase comigo. Não passa a mão na cabeça. Não. E assim, o meu papo com ele é muito aberto. E quando a gente viaja, eu sou pastor, mas o produtor do Sérgio, Fábio, fala assim, cara, o Davi é muito engraçado, porque quando ele está no púlpito pregando, é uma seriedade, uma austeridade e uma autoridade, mas quando ele senta na mesa para conversar com a gente, todo aquele protocolo desaparece. É como se o senhor vestisse um personagem. E na verdade não é um personagem, eu acho que a situação, ela demanda isso. Se você vai conversar, eu sempre pedi isso, Deus, me dá uma linguagem que eu possa conversar com a mulher do poço de Sicar e conversar com o doutor da lei. Então não é uma questão de você vestir um personagem, é uma questão de você ter o discernimento dos ambientes onde você está. Você não vai chegar lá num protocolo diplomático. Eu morei na cidade da ONU, eu fui almoçar na casa do chefe do protocolo diplomático da Embaixada de Angola, eu não podia chegar lá, e aí, meu compadre? Mas quando eu vou evangelizar no morro, eu não vou chegar para o cara chamando ele de Sua Excelência. Lá é meu compadre. Então, essas nuances é a graça que o Espírito Santo dá para se cumprir aquilo que Paulo fala. Eu me fiz de sábio para com os sábios, eu me fiz de tolo para com os tolos, eu me fiz de todas as coisas para, por qualquer meio lícito, salvar alguns. Vou te passar uma pergunta aqui. Sérgio Lopes colocou para eu te perguntar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Por que é tão difícil conquistar um dependente químico para Cristo? Primeiro que a vontade de um dependente químico ela está muito subjugada. Não existe essa coisa da força de vontade. O meu irmão, ele era alcoólatra. Ele faleceu de câncer na garganta. Ele saiu de uma quimioterapia e a instrução médica era que ele não poderia tomar nada de álcool. Ele saiu e foi beber álcool. Tomou vinho, quinado, não sei o quê. E a quimioterapia teve um efeito reverso. Ele, prestes a morrer, ele recebeu Jesus como Salvador. E eu dizia para meus irmãos, eu falei, a vontade dele está subjugada. Então por que é difícil? Porque primeiro, é um nível de autossabotagem tão grande, onde a mente trabalha para destruir você. Você já ouviu falar de neuroassociação? Quando você usa, por exemplo, a pessoa que tomou a dose de um bom vinho português, se ela tem uma reação onde as sinapses cerebrais começam a construir uma sensação de bem-estar, vai chegar um momento em que uma taça não vai resolver esse problema, porque as sinapses se habituaram a esse padrão. Então precisa se construir outras conexões, então serão 2 taças. Aí a Bíblia diz assim, um abismo chama outro abismo. Então as coisas vão perdendo a validade no tocante ao produto que ela vai gerar. Então precisa se consumir mais. E nesse preciso consumir mais, a dependência se torna não somente um fator bioquímico, mas acima de tudo, uma vinculação espiritual, onde você não tem nenhuma condição de dizer por você mesmo, a não ser por uma graça de Deus, assim, muito profunda, de um propósito de Deus de te resgatar neste ponto. É muito difícil, realmente, trabalhar com um dependente químico. Mas as coisas possíveis são para o homem. As impossíveis para Deus. Exatamente. Eu sei que toda profissão, as pessoas costumam se espelhar em alguém. Existem alguns pastores em que o senhor se espelha, se espelhou, queria ser igual quando crescesse? É uma boa pergunta essa. Nunca me fizeram essa pergunta. Alguns eu não queria imitar nunca. Com certeza, né? Por esse alguns eu creio que eu era muito preconceituosa com a igreja evangélica. Sim. Muito preconceituosa. Mas eu fui abraçado
por um pastor, lá atrás ainda, Bispo Márcio Alves, da Igreja Nova Vida da Tijuca. A gente tinha um clube de jazz que tocava lá. E ele chamava esses músicos para tocar no culto. E um dia eu fui chamado para tocar no culto e fui com um maço de cigarro no bolso, porque eu ia pro baile depois. Aí quando ele, não, você pode tocar hoje? Eu falei, pô, bispo, como é que eu tô? Tô com meu cigarro aqui. Ele falou, não, dá esse maço de cigarro aqui. Aí ele levou meu maço de cigarro. Eu falei, ué, mas por que isso? Aí ele falou, sobe lá e toca. Aí eu toquei. Quando acabou o culto, ele foi lá na gaveta dele, pegou o maço de cigarro e me deu. Quando eu parei de fumar, o rosto do bispo Márcio Alves foi o primeiro que veio. Pelo amor que ele demonstrou comigo em não me julgar. O outro pastor que me foi assim tremendamente marcante é o apóstolo Ezir Rodrigues Amorim. Foi um cara que pagou um preço muito alto no meu processo de conversão para me abraçar. Porque quando você faz as coisas que eu fiz, as pessoas sabendo quem você é, você fica desacreditado. Totalmente. E ele me abraçou. Eu amo esse cara. Convive com ele até hoje? Até hoje. Eu amo esse cara. O outro pastor, que foi a última grande referência da minha vida nas relações mais próximas, foi meu pai ministerial, o apóstolo Arles Conde Marques, que faleceu em 2022. Esse homem, como um pai, a Bíblia diz na carta aos Coríntios, Paulo diz assim, não são os filhos que entesouram para os pais, mas os pais que entesouram para os filhos. O Arles me entregou uma herança ministerial poderosa demais. Ele tinha 6 faculdades e 2 doutorados. Mas pensa numa pessoa assim, que se a gente embaralhasse no meio da multidão, humilde, você não identificaria. E aí quando eu estava na Suíça, eu disse para ele, Arles, eu estava querendo terminar minha graduação em teologia. Aí ele olhou para mim e disse assim, você não precisa. Eu falei, como assim, Arles? Cara, você não precisa, você conhece mais de Bíblia do que eu. Eu falei, não, Arles, não tem cabimento isso. Ele falou, não perca tempo. Você é o cara que mais conhece Bíblia, você fala Bíblia de cor, cara. Então eu acho que você deveria investir em outras coisas. E ele começou a me apresentar caminhos de liderança e a me ensinar a ser um líder. E ele dizia, Davi, a verdadeira liderança não é impositiva, é inspirativa. É aquela que o liderado olha para você e fala assim, eu quero ser igual a ele. E aí, por causa das tuas atitudes, você conquista posições de governo sem imposição e sem autoritarismo, apenas por inspiração. Essa foi uma herança que eu recebi do Arles. E isso foi tão forte em mim, convive com ele. Eu parava, ficava ouvindo ele falar das coisas de Deus com a profundidade de um mestre com o coração de um menino. Era assim que eu vi o Arles. E é assim que eu vejo até hoje. Caramba, ele é a minha referência. Vamos ver a pergunta, né? Fala aí, cristão anônimo. Fala, convidado, mais um convidado do Pod God com Kika Malk. Mas, pastor Davi, fala aí pra gente, quais pastores são exemplos para o senhor em sua vida ministerial? Kika, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e sucesso a todos nós. Acabou de responder, mas ó. são tantos que eu posso agregar outros. Isso, então. R.C. Sproul, que é um teólogo reformado, já falecido, mas de uma lucidez teológica, onde as escrituras para ele não significavam uma viagem psicodélica, mas era uma firme experiência, uma viva experiência com a escritura. John Piper, pastor de uma igreja nos Estados Unidos, graças a Deus vivo. Ravi Zacarias, um outro pastor que me inspirou muito. E Paul Washer. Esse é da onde? Estados Unidos. E como eu morei na cidade da Reforma Protestante, eu não poderia de citar alguns avivalistas, como John Edwards,
autor do sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, o próprio Martim Lutero, que compôs Castelo Forte é Nosso Deus, Espada e Bom Escudo. Essa canção ele compôs quando ele estava sendo ameaçado pelas forças da Igreja Católica, e após ter colocado as 95 teses na abadia de Wittenberg, ele se tranca num castelo e ele fala: Castelo Forte é o Nosso Deus. Então essas pessoas me inspiram muito, muito. Pastor, muito. Uma memória de um processo, sem ser o do senhor, de conversão que o senhor tem, que não esquece. De uma pessoa que se converteu. Uma história que é forte, de repente, esse daí, você falou, esse aí nunca. Esse realmente foi forte, dada as dimensões de como a coisa aconteceu. Eu fui pregar no retiro de jovens da comunidade evangélica de Nilópolis. E quando eu cheguei lá no retiro, eu estava com a minha esposa, e a Márcia, quando nós nos casamos, ela veio com 3 presentes. A Adassa, o Natan e a Raquel. E estavam os 3 comigo no carro. Aí nós chegamos lá no sítio, uma pessoa veio falar comigo e disse: nós estamos com um problema aqui. Eu falei: o quê? Tem um rapaz que está ficando endemoniado todos os dias. E ele começa a ficar endemoniado às 6 da tarde, ele vira à noite correndo pelo sítio, a gente não consegue parar ele, e ele uiva como um lobo. É um negócio terrível. Eu falei: caramba. E aí eu fui pregar. Me deram um cafezinho, você viu que a primeira coisa que eu fiz aqui foi pregar. Cafezinho. E aí eu fui pregar. E esse menino, ele estava no culto. E aí quando eu cheguei perto dele, eu olhei para ele, ele era usuário de cocaína e maconha, e bebia muito. E quando conseguiram que ele se acalmasse, trouxeram ele para o ambiente do culto, e eu estou pregando, ele sentou na minha frente, ele estava segurando uma garrafa d'água, e aí eu parei, olhei para ele, eu fui movido de uma compaixão pela vida daquele moço, porque eu acho que todo processo de cura e de libertação, ele é antecedido de um derramar de misericórdia. Todas as vezes você vê os milagres de Jesus, em algumas delas a expressão "e Jesus movido de íntima compaixão". Não existe uma ativação de cura se antes não tiver uma ativação de amor. Eu olhei para aquele menino, eu amei aquele menino, porque ele tinha idade de ser meu filho. E eu cheguei bem próximo dele, eu perguntei: quem é que está aí? Ele ficou em pé, ele era maior do que eu. E aí ele deu o nome do cara que estava nele. Eu falei: pois eu ordeno a tua saída em nome de Jesus, sai dele agora. O menino começou a vomitar cocaína e maconha naquele lugar. Ele hoje é um diácono da igreja. Uau! Uma outra experiência foi de um jovem chamado Deri, que não sabia ler e era alcoólatra. E o Deri, nós pastoreamos uma igreja aqui no Rio, que começou com 5 pessoas. Eu, Márcia, a minha filha do primeiro casamento, a Karina, e 2 alcoólatras. O Deri e mais um. E o Deri não sabia ler. E ele tinha uma vergonha por não saber ler, mas ele não faltava a um culto. E um dia ele disse para mim: eu quero Jesus. Aí eu falei: você pode receber Jesus, porque Jesus quer você. E ele se converteu. Um dia eu encontrei o Deri bêbado. E ele com muita vergonha, chorando. Ele tinha tido um problema familiar e ele começou a beber naquele dia. Eu fui buscá-lo onde ele estava. Botei ele dentro do meu carro, levei ele num lugar, pedi que dessem banho nele, que trocassem a roupa dele. Ele chorava. A partir daquele dia o Deri não bebeu mais. E um dia ele me chamou na porta da igreja, que nós pastoreávamos, falou assim: eu falei para o senhor que Jesus ia mudar a minha vida? Eu falei: e mudou, Deri? Ele falou assim: Comunidade Apostólica, Avenida Automóvel Clube 2750. Ele começou a ler as placas, e ele abriu a Bíblia e leu. Ele falou assim: Deus é tão bom que ele não mudou somente a minha vida, ele me ensinou a ler. Uau, que lindo! E ele hoje é um pastor. Gente, impressionante, né? Vamos dar uma paradinha, uma pausa rapidamente para Júnior Lobo falar dos nossos patrocinadores. Uau! Opa, legal pra caramba, hein, Kika? E pastor, maravilha, hein?
puro sentimento total. Essa conversa é maravilhosa. Então vamos falar dos nossos patrocinadores, dá licença aqui. São eles: Rafael Branquinho, material de construção, My Melody Soundtrack e a Rádio Gospel City, onde o herói é de verdade. Um abraço para o nosso amigo Neto Matos, da Rádio Gospel City e Rocão 80. Isso aí. Pastor, eu tenho uma pergunta para fazer. Será que o senhor vai saber responder? Se eu não souber, eu peço Me ajuda aos perguntaram universitários. isso, olha, me perguntaram isso foi ontem na academia. Foi até uma vizinha minha que ela é de outra denominação, e ela perguntou o seguinte: qual a explicação bíblica para uma criança já nascer e com 2 anos está tocando piano como se fosse Beethoven? Beethoven com 8 anos compôs uma sinfonia. Então, qual é a explicação bíblica que se tem, às vezes, para uma criança que nem estudou e já apareceu um dom desse tipo, assim? É engraçado. Eu acho muito interessante as pessoas buscarem explicações bíblicas para fatos que hoje a ciência já explica, né? Mas quando você pensa numa criança tão jovem, sabendo tanta coisa, a gente não pode esquecer de Jesus entrando no templo quando do seu bar mitzvah, que é uma cerimônia judaica. Aham. E ele entra no templo e ele com 12 anos vai passar tempo conversando com doutores da lei. Uhum. As crianças de hoje em dia vão conversar sobre dorama, né? E Jesus está conversando sobre a lei. Uhum. Antigamente eu me lembro que uma criança, quando nascia, levava uma semana para abrir o olho. Hoje ela já nasce com o iPad na mão. Uhum. Então, o ser humano, a mente humana, ela é algo tremendamente poderoso. Tremendamente poderoso. Aquilo que a mente humana pode produzir, você pensa no seguinte: a tecnologia da década de 90 para cá, nós temos aí de 90 para 2000, 10 anos, 2010, 2020, 30 anos. Olha quanto essa tecnologia já não avançou. É um voo. Absurdamente. Eu ficava lembrando dos Jetsons, os caras abrindo... Outro dia eu estava comentando sobre isso. Então, botava um comprimido dentro aquele que nem existia o micro-ondas, mas ali já existia, né? Abria, era uma pizza. Então, você vê que a ciência, a própria ciência, ela já promove um desenvolvimento intelectual e cognitivo muito grande. Agora, essa questão de uma criança tão nova fazendo tantas coisas, isso não é a regra. Uhum. Não é a regra. Isso é a exceção. Uhum. Então a gente pode explicar a regra, a exceção a gente não explica. Uhum. A exceção, ela é autoexplicável. Porque o fato dela ser exceção já estabelece um pressuposto. Agora, a regra é que as coisas sejam desenvolvidas ao longo do tempo. Até porque o cérebro é um músculo. Agora, eu com 6 anos, eu aprendi a tocar violão olhando para uma pessoa. Uhum. Eu olhava um músico tocar. É uma habilidade natural. Agora, o que a Bíblia tem a me dizer a respeito disso? Epístola de São Tiago diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então a criança pode ter 3 anos, o dom que ela recebeu foi o que eu respondi para foi ela. de Deus. Eu falei para ela exatamente isso. Eu falei, eu vou procurar saber, mas para mim é um dom. É dom de Deus. Dom de Deus. De Deus. Agora, pastor, já passou por momentos que pensou que fosse perder a vida? Eu já quis abrir mão dela. Isso a gente já sabe, mas já. Eu passei por situações ainda no mundo das drogas. Teve uma ocasião que eu tocava com o Calbi Peixoto na época, e eu fui fazer um show com ele fora do Rio, no Nordeste, na cidade de Recife. E quando eu voltei, o dono da Orquestra Commander, que é o Agostinho me ligou. Cheguei domingo de manhã e o Calbi pagava muito bem. Era
uma grana muito favorável. E eu cheguei, descansei e tal, o telefone tocou. Naquela época não tinha celular. O telefone da minha casa tocou. Falei, quem é? O Davi Agostinho. Eu falei, oi Agostinho, quem que manda? Davi, olha só, tem uma festa hoje na Gafieira Estudantina. Ficava lá na Praça Tiradentes, que era palco de gravação da TV Globo. Cláudia Raia vai celebrar o aniversário do Edson Celulari, que na época era o marido dela. E ela pediu pra gente tocar lá. A grana é muito boa. Eu falei, Agostinho, eu só vou por causa do uísque. E hoje eu não precisava ganhar essa grana, não. Hoje eu queria ficar descansando. Mas eu fui. E na época eu tinha um baixo de 5 cordas que tinha me custado muito caro. Custou em torno de $2.000 esse baixo. E eu estava sem carro. Fui de táxi para lá, para o centro. Toquei. Quando acabou a gafieira, eu fui para o Morro do Borel comprar cocaína com um amigo. No carro dele. O meu baixo estava na mala. Na volta nós paramos na Mendissá, que é um centro de prostituição e boate de antiga lá do Rio de Janeiro, aqui da cidade do Rio. E nós fomos tomar cerveja num bar. E alguém abriu a mala do carro e tirou o meu contrabaixo da mala. Como eu conheci os caras do Morro da Providência, e quando eu voltei pro carro, que eu vi que não tinha meu instrumento ali, me deu um estalo assim, olha a mala. Quando eu abri não tinha nada. Eu entrei em pânico. Fui na 5ª DP, registrei queixa. E eu falei com esse meu amigo, eu falei, olha, vamos lá no Morro da Providência, porque eu conheço alguém de lá, e como está aqui perto, pode ser que quem roubou vá lá negociar. E fui, Kika. Ai. O meu amigo era policial, ele estava com uma 357 embaixo do banco do carro, e uma baleira com munição aqui. E aí quando nós embicamos, depois você sobe a ladeira do Barroso, vai até o final, não tem mais para onde subir, tem uma escada. Ele parou o carro no pé da escada e ele falou, tu vai querer comprar alguma coisa? Eu falei, vou, porque eu vou rodar até achar o baixo. Vai lá em cima. Ele subiu. A carteira de polícia no bolso, a baleira aqui, mas a arma embaixo. Eu não sabia que a arma estava ali. E eu nem sabia que ele estava com baleira. De repente, quando eu olhei ele subindo a escada, eu vi uns caras enquadrando ele e levando ele para um canto. Eu falei, ai. Falei, Deus, eu vou morrer agora. Chegou é a deadline. Deadline é uma linha que tem na pista de avião, que se ele não decolar até ali, deu ruim. Falei, eu cheguei na minha deadline. Falei, só não deixa os caras me maltratar. Quando eu acabei de orar, isso era de domingo para segunda. O carro estava cercado de bandidos, os caras saem do carro. Aí deram uma geral no carro, acharam a arma. Aí eu falei, bom, agora já era, eu vou morrer com essa arma aí. Aí me levaram para cima do morro. E lá em cima tem uma pedreira que dá para dentro da garagem da São Silvestre, uma garagem de ônibus que tem ali na Central do Brasil. O cara me botou na beirada, Kika. Ele falava assim, vai querer uma rajada ou vai pular? Eu falei, amigo, nenhum nem outro. Eu não fiz nada. Outro é X9, não sei o quê. Esse aqui é a polícia, a gente já sabe. Nisso me sai um cara de dentro de um barraco. Isso era de madrugada para amanhecer. O cara saiu e falou assim, vai matar ninguém aqui. Aí eu parei e fiquei olhando, ele disse assim, esse cara aí tinha um estúdio de gravação no pé do morro chamado Estúdio Havaí. Eu gravava muito ali. O cara falou, esse cara é músico lá do Estúdio Havaí. Ele grava ali embaixo. E o outro que é policial, realmente é policial, ele já me deu fuga num assalto que eu fiz do Banerje. E aí o cara falando, pode devolver a arma deles e libera eles. Oh, que anjo. Só que a minha família, todo domingo, os meus irmãos e meus pais saíam das igrejas, convergia todo mundo para a casa do meu pai para orar por mim. E eles ficavam orando até 11 horas, meia-noite, pela minha vida, que foi a hora que eu saí da gafieira. Então, quando você pensa que vai ser agora que vai acabar tudo, a gente tem que lembrar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque as suas misericórdias não têm fim. Nossa. E tem um episódio assim de um milagre. Ó, o Juninho vem trazer uma aguinha. Opa! Tem um episódio assim de um milagre que o senhor estava indo para algum lugar tocar e a gasolina acabou.
A gasolina acabou. E aí, conta pra gente o que aconteceu. Inclusive, assim, tem gente que estava comigo nesse momento. Uhum. Pastor Livingston Farias, compositor da Fernanda Brum. A gente trabalhava com uma missão e tinha um carro grandão que a gente levava o equipamento. E aí foi engraçado porque a gente estava na estrada e o pastor Tim, que já faleceu, estava dirigindo o carro. De repente o carro começou a engasgar. E foi parando, parou. E numa estrada que não tinha nada. Aí o Tim saiu do carro, parou, abriu o tanque e começou a balançar o carro e gritar: brota, poço! Brota, que é uma expressão que Moisés usou quando o povo de Israel estava no deserto. Moisés dá uma ordem para que o poço brotasse. Cara, e a gente começou a ouvir. A gasolina foi suficiente para a gente sair dali até um posto. E eu fiquei parado olhando isso, dizendo: Deus existe. Mas ainda assim, lá na frente, eu achei que ele não existia. Tem milagres que acontecem na nossa vida, Kika, que no momento eles podem nos impactar de uma forma muito grande. Mas o coração do homem é muito enganoso. E Provérbios vai dizer que ele é tão enganoso, mais do que todas as coisas. Sabe aquela semente que cai na terra, mas fica na superfície, não aprofunda e ela morre? Foram alguns milagres que eu vi, mas que não tiveram subsídio para me sustentar na minha fé. Mas depois que eu encontrei a Jesus, às vezes, por exemplo, na Europa, no período da pandemia, eu perdi todos os meus trabalhos. Eu morava numa das cidades do mundo mais caras. E um dia eu abri a minha geladeira e o nível estava igual a piscina, bastante água. E lá, se você botasse o pé na rua, você era preso, não era? Na época da pandemia? Na pandemia, na França estava assim. Na Itália, tinha uma amiga que estava na Itália na época, ela falou para mim, não posso pisar na rua. Não pode. Você tinha que ter uma comprovação de que você estava indo trabalhar. Ficou muito severo o negócio. Faltou papel higiênico na Suíça. Você acredita nisso? Quando a gente comprava pack de papel higiênico, gastava 2 francos. Na pandemia, gastava 10. Onde é que você vai imaginar que faltou papel higiênico na Suíça? Mas enfim. E aí um dia, a minha esposa, ela é pós-graduada ela é graduada em pedagogia pela UERJ, pós-graduada pela Mackenzie de São Paulo em neurociência aplicada à psicologia e doenças psicossomáticas. E ela fazia faxina na Suíça, pra gente viver como missionários lá. Normal. Aí ela continuou com alguns trabalhos, eu zerado. Só que as boletas não diminuíam, então a conta continua a chegar. E um dia, ela falou: amor, eu vou almoçar em casa. Eu falei: vou ver o que tem aqui para fazer. Só que a gente estava muito apertado de grana e quando eu abri a geladeira para procurar alguma coisa, opção 0, água. Falei: Deus, o que eu vou fazer? Márcia daqui a pouco está aqui. E ela vai chegar com fome. Me ajuda a achar 10 francos aqui em algum lugar. Que eu vou ali na padaria, na boulangerie. Eu vou na boulangerie, eu compro um pão de azeite e faço um negócio aqui qualquer, mas me ajuda. Meu telefone tocou. Era um pastor de uma igreja que eu tocava. Sabe qual é o carro desse pastor? É uma Porsche Macan. Fraco de carro, né? Ele me ligou, chorando. Falei: pastor Sérgio. Aí ele falou: oi, AP, o senhor está em casa? Falei: tô, o senhor vai sair aí? Eu falei: não, estou passando aí. Falei: tá bom. Aí ele encostou a Porsche e eu lá de cima olhando a Porsche encostar, né? Aí ele tocou o interfone. Pode dizer que ele trouxe um cesto. Não, eu desci. Quando eu cheguei lá embaixo, ele estava chorando e o filho dele chorando. Eu falei: o que foi, Sérgio? Aconteceu alguma coisa? Aí eu disse: a gente estava na Allegro, que é um atacadista que tem em Geneve. Eu estava fazendo compra para minha casa. Quando eu passei no caixa, eu e meu filho ouvimos a voz de Deus falando: levem tudo para casa do apóstolo Davi. É isso aí. E ele falou chorando: eu não posso desobedecer a Deus. Eu chamei ele para subir lá em casa e falei, abri os armários e disse:
entendeu porque Deus falou com você e na mesma hora o Espírito Santo falou comigo, você trabalha para quem? Deus Então, provê. o Deus que envia é o Deus que provisiona. E nesse período da pandemia, eu tive acesso, porque a gente estava em processo de legalização, então muitas coisas eu não podia acessar. Então, o governo pagou o meu aluguel na pandemia, e não era barato, era 2.340 francos. Francos, é. Pagou o meu aluguel. Eu recebi um voucher, que é tipo um cartão de crédito, de 300 francos por semana para ir para o mercado fazer compras, depois dessa situação. Apareceu um envelope na minha caixa de correio com nota de 1.000 francos. E só tinha escrito assim, Apóstolo Davi e Pastora Márcia. De eu perguntar a todos os amigos. E não, ninguém. Então, na França, eu não tinha experiência de morar na Europa, esse negócio de neve, para mim era só filme. E o frio é intenso. Eu morava numa encosta de uma montanha, então a neve caía, e o problema não é quando está nevando, é quando ela para de cair e congela. Que aí o vento bate, a sensação térmica despenca. E a casa que eu morava tinha lareira. Só que eu não sabia que tinha que comprar. Além? E um dia eu desci para fazer, porque assim, eu sou casada há 22 anos com a Márcia. E todos os dias, nesses anos todos, eu levo café para ela na cama. Todo dia, ela acorda. Privilegiada, hein, Márcia? Depois que toma o cafezinho dela. E aí eu desci, tava um frio na sala. Eu falei, gente, por que tá esse frio todo? E eu olhei o termômetro 15 abaixo. Aí a Márcia falou, amor, vamos descer para tomar esse café lá embaixo, acende a lareira. Aí eu falei, tá legal. Quando eu desci para acender a lareira, Júnior, não tinha lenha. Cadê? Aí eu falei, Deus bendito, eu esqueci que não tinha lenha, não vi. Como é que eu faço? Aí liguei pro vizinho, que era nosso chegado na igreja, trabalhava comigo lá na igreja. Falei, Jeff, como é que é o negócio de lenha aqui? Ele falou, tem que comprar. Eu não tinha grana. Aí eu falei, tá bom. Aí desliguei o telefone. Não durou 15 minutos. Bateram na minha porta. Falei, o que foi? Era o outro vizinho. Passaram aqui em casa ontem e deixaram esse envelope para o senhor e falaram, fala para o Davi comprar lenha. Uau. E era o dinheiro para comprar 1 metro cúbico de lenha, um esterco. Custava 90 euros. Tinha 100 euros dentro do envelope. Então, se você... Nem sabe quem é que passou. Não, porque Deus é aquele que vai para o campo com você. E que quando você não tem nenhuma expectativa, que você acorda, tem um anjo do lado com um pão sobre brasas e uma botija d'água. E que diz para você, come e bebe, porque a tua caminhada ainda é longa. Isso é verdade. Isso não é uma coisa... não é. Pastor, a gente está chegando, está caminhando para o final. Caixinha da promessa. A caixinha da promessa aqui. Vamos lá. Vai ler um versículo e vai discorrer pra gente aqui. O mais rápido possível. Não, tranquilo. Olha, vamos eu tô lá. sem óculos. Eu fiz mas... Quer... Não Já sabe precisa. decor. Põe a tua esperança no Senhor e anda com firmeza pelo caminho dele. Ele te honrará e te dará a terra. E você verá os perversos serem destruídos. Uau. Não precisa nem falar nada. Tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui. Isso já aconteceu na sua vida, pastor? Tantas vezes. Tantas vezes. Você sabe que às vezes as pessoas maquinam o mal contra você sem você saber de nada? Você está dando um copo d'água pro cara, assim. Fulano, meu amigo, o cara tá comendo teu fígado assim bolado. Ainda mais no nosso trabalho aqui com a música, né? É. E aí passarem anos depois, eu encontrar com a pessoa e ela chegar para mim e falar assim, eu queria te pedir perdão. Mas por quê? Você não me fez nada. Não, eu fiz. Uhum. E depois que eu fiz aquilo com você, eu nunca mais consegui ter paz. Uhum. Teve um produtor que me chamou para gravar. Eu sou diabético, né? Aliás, estou diabético.
por conta das noitadas e dos... E um produtor me chamou para gravar. Eu não vou nem falar o nome do cara que você conhece. Eu tenho um amigo que fala assim: a gente trabalha com CPF. Não pode falar o nome. Não vou falar. E ele me deu uma volta e eu precisava daquela grana para comprar medicamento. Liguei: fulano, e aí? Não, a empresa não pagou, já tinha pago. Disse assim: fulano, já aconteceu isso contigo, Júlio? Aí eu falei: Deus amado. Aí entrou um dinheiro de um lugar que eu não imaginava. Qual era o meu desafio? Eu comprava o meu remédio, pagava as contas ou entregava o dízimo. Entregava o dízimo. Fui lá e entreguei. E eu não entreguei o dízimo em cima do valor do que eu tinha recebido. Mas eu entreguei o dízimo em cima do valor do que eu tinha recebido, mais do que eu não tinha recebido também. 2 dias depois o cara me ligou: meu, o que você fez? Falei: eu? Por quê? Cara, tem 2 dias que eu não durmo com uma voz dizendo: liga pro Davi e paga o Davi. Liga pro Davi, eu tô ficando maluco. Me passa o teu número de conta agora. Meu Deus, é maravilhoso. Amém. Pastor, queria que o senhor olhasse para aquela câmera ali agora e fizesse um apelo. A gente está vivendo uma época onde as crises existenciais são as marcas mais profundas do sofrimento. As questões do tipo: de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. E todas essas respostas, elas estão ao nosso alcance. A gente, na verdade, em muitos momentos, a gente vive como alguém que está com uma sede profunda a poucos centímetros de uma fonte. E a gente não persiste em buscar essas respostas. Eu quero terminar esse apelo contando para você uma pequena história de alguém que tinha uma vida medíocre nos Estados Unidos e ele resolveu que iria mudar a sua vida. Vou mudar minha vida. E ele ouviu sobre uma extensa área dentro dos Estados Unidos que tinha um veio de ouro fantástico. Ele juntou tudo que ele tinha, chamou os amigos, fizeram uma sociedade. Ele largou o emprego e foi para aquele lugar. Ele começou um processo de prospecção e de cavar, e vai cavar para achar o veio de ouro. Ele não achou nada. Em pouco tempo os amigos pressionaram a ele e o intimidaram e foram violentos. Ele teve que vender o que ele tinha, ressarciu as pessoas e voltou para casa, frustrado, decepcionado. Até que um dia, ele voltando do trabalho, ele ligou o jornal. E aí no noticiário estava dando a seguinte notícia: finalmente foi encontrado o maior veio de ouro em tal localidade. E ele viu que era a terra que ele tinha vendido. E aí o repórter perguntou para a pessoa que tinha comprado: a notar pelo tamanho do buraco que temos aqui, você deve estar há muito tempo cavando. E aquele proprietário que tinha comprado a terra disse: não, nós só precisamos cavar 1 metro, porque quem nos vendeu a terra já tinha feito a maior parte do trabalho. Então, às vezes, a gente deixa de acessar coisas pela falta da persistência. E pela falta de fé, a gente acaba sendo derrubado pela incredulidade. Então, eu aprendi com um pastor que fé é acreditar que Deus acredita e não desistir porque Ele acredita. Então, não desista da vida, não desista de amar, não desista de desejar viver dias felizes, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus te abençoe. Pastor, aproveita para deixar a tua rede social. Quem quiser achar o pastor Davi de Moura. Eu sou do Ministério Frequência do Reino, que é um ministério de adoração. A gente tem uma escola ministerial que, inclusive, foi sexta, sábado e domingo passado agora. A gente tem a presença do Bené Gomes, do Sóstenes Mendes, do Coral e Orquestra Finlândia. Pastor Pierre-Yves Zenaquer, que é da Suíça, veio ministrar sobre tirando o medo de ler o Apocalipse. Muito legal. E nessa escola, nesse ministério, a gente tem trabalhado. Então, se você quer me achar, vai lá na página do Frequência do Reino oficial no Instagram. E o meu Instagram é Demora Davi, que você me acha fácil lá no Instagram.
E vai ser uma bênção interagir com você. Ok, pastor, foi muito bom, delicioso esse papo. Vamos conversar mais. Então, gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Espero ver vocês num próximo episódio. E tenham certeza que Deus conhece você. Só que vocês ouviram tantas histórias aqui hoje. E o principal, vocês precisam buscar a Ele. E aí vocês vão ter esse encontro especial. Um beijo e até o próximo episódio. Júnior. Com Kika Malk. Beijão, filhão.